dia, meus queridos alunos dos quintos anos. Alegrai-vos, senhores pais também. Desejo tudo de bom aí na sua casa, para que hoje possamos falar de Jesus, de Maria e da vida dos santos. Vou falar para vocês hoje da apostila de vocês, da página 44. É uma história muito longa, uma história muito bonita. Porém, eu vou resumir essa história. Primeiramente, meus alunos dos quintos anos, como vocês estão? É um prazer falar de Jesus. Vamos lá. Hoje, aqui estamos, queremos com Luísa celebrar a vida e sua missão, que da igreja ela deixou marca de amor. Santa Luísa de Marilac cuidou dos pequeninos com amor, acolheu órfãos, viúvas e ainda hoje seu exemplo é de amor. O mundo precisa tanto de acolher os esquecidos atuais. Luísa nos ensinou que a nossa vida deve ser sempre de amor. Vamos lá. Hoje aqui estamos, queremos com Luísa celebrar a vida e sua missão, que na igreja ela deixou marcas de amor. Todos nós, meus alunos, somos convidados um dia a sermos santos. Santos é não ter pecado? Não. Todo santo tinha pecado. Ele se purificou. Para ser santo, nós precisamos de uma vida de oração mais profunda, precisamos nos apaixonar por Jesus, precisamos fazer o bem a todas as pessoas, precisamos obedecer em casa, ouvir nossos pais. A história de Santa Luísa de Marilac é muito bonita. Olha, Luísa, ela casou, ela teve um filho, ela ficou viúva. Quando ela ficou viúva, ela conheceu São Vicente de Paulo e ela quis se dedicar às coisas de Deus. Porque São Vicente de Paulo, ele cuidava muito dos pobres, dos abandonados, dos órfãos e das viúvas. Se Luísa era viúva, ela encontrou na vida dela um caminho para servir a Deus. Aí ela deixou tudo, deixou seu filho e foi se consagrar a Deus. Mas te fala como é que pode se ela foi casada, se ela teve filhos? Sim, na época podia. Ela conheceu São Vicente de Paulo, ela renunciou tudo que ela tinha, os seus bens, o seu próprio filho, e foi ser irmã de caridade. E Luísa de Marilac ajudou muito, muito mesmo São Vicente nas obras sociais. As crianças órfãos. O que é uma criança órfã? É aquela criança que é adotada, aquela criança que não tem pai e mãe. E Santa Luísa acolheu todas essas crianças, os velhinhos, os pobres e também as outras viúvas. Luísa de Marilac amava muito Jesus e todo dia ela falava com Deus. Então Luísa percebeu que São Vicente de Paulo precisava de ajuda. Aí ela foi lá, se dedicou e eles ambos juntos criaram obras sociais, que ainda hoje existe nas Irmãs de Caridade. Vocês estão lembrados das cestas básicas que o colégio aqui faz todo mês, todo dia 27? Pois é, esse era o exemplo que Santa Luísa fazia. Este foi o exemplo que eles deixaram para nós, dar comida aos pobres e também fazer o bem. Então, um pouquinho da história de Santa Luísa se encontra na página 44. Veja assim, olha bem. No ano de 1590, Luísa de Marilac, que era viúva e sem filhos, casou-se e de repente ela percebeu que este seu casamento também fazia sofrer. Mas Luísa de Marilac, ela era uma menina frágil, muito frágil, tá? E necessitava de muitos cuidados.
Então, a dona Margarida não resistiu às dificuldades e trabalho de parto e veio a falecer horas depois. Então, Luísa de Marilac logo ficou órfã de sua mãe. A situação econômica de Luís estava com toda a França bastante comprometida e para evitar gastos, Luísa de Marilac é retirada do convento e levada aos cuidados de uma viúva. Lá, a pensão era mais barata. Luísa é instruída pela viúva e dona da pensão, sendo sempre obediente e zelosa, tanto nos estudos como nos trabalhos. Então, meus amores, Luísa de Marilac, o exemplo dela para nós é muito importante. Nós temos pessoas zelosas com nossas famílias, cuidadosas e caridosas. A caridade é para todos nós, é bíblico. Jesus fazia a caridade dele, ele acolhia. Jesus fazia milagre, que ainda hoje ele faz. Jesus continua curando, curou os leprosos, a menina com febre, curou o paralítico, curou todas as pessoas que precisavam de cura e libertação. E ser santo como Santa Luísa não é tão difícil assim. Basta nós termos um coração aberto e humilde para seguirmos a palavra de Deus. Então, eu vou resumir aqui um pouquinho. Tudo era muito luxuoso e requintado. Luísa, apesar de amar seu tio, sentiu-se constrangida em meio a tanto luxo, porque desde cedo Santa Luísa já carregava em seu coração e em suas atitudes uma vida simples, uma vida sem muito apego de bens materiais. Santa Luísa de Marilac nunca se apegou a dinheiro. Ela se preocupava com os pobres, ela se preocupava com os famintos e com as criancinhas abandonadas. Então, houve uma grande festa na corte, um banquete dos mais luxuosos possíveis. A jovem Luísa encantava a todos com a sua simplicidade e beleza. Olha as qualidades de Luísa, simples e bela. Hoje nós somos convidados também a termos essas qualidades, a nos esforçarmos para o bem, para fazermos o bem. Então, veja bem, nossa jovem, apesar de desejar seguir a vida religiosa, se consagrar a Deus, ela aceita a proposta de casamento para agradar seu tio. Ela só se casou para agradar o tio. Depois ficou viúva, seu filho também deu muito trabalho, ele era um adolescente muito cheio de vontade, fez muito Luísa sofrer, mas aí Santa Luísa se santificou. Por que foi que ela se santificou? Porque Deus a escolheu para ser santa, com as irmãs de caridade. Como é que era a missão de Santa Luísa? Servir os pobres. Sua missão era servir aos pobres. Depois, Luísa passou a orientá-lo sobre a sua diversidade. Quem era o seu orientador espiritual? Era São Vicente de Paulo. E ela se espelhou pelos seus exemplos e pelo seu testemunho de vida, de padre, de homem santo. Muitas jovens desejavam unir-se às irmãs de caridade, juntamente com Luísa. Para quê? Para ajudar os famintos. Hoje, o exemplo de Santa Luísa para nós é um convite para que nessa sociedade possamos fazer o bem. Luísa de Marilac também disse para nós, em seus escritos, que ela escrevia muitos livros bonitos, dizia assim, que os pobres são os nossos senhores e mestres, e que devemos amá-los. Aqueles pobres da Praça do Ferreira, os pobres da sua rua, os pobres da nossa cidade, eles eram vistos por Santa Luísa como os senhores nobres. Por quê? Porque os pobres são todos filhos de Deus. E ela tinha tanto amor para com os pobres que havia entre eles grande respeito, grande harmonia. Amar e ter ternura por eles e respeitá-los profundamente. Santa Luísa de Marilac gostava muito de fazer o bem. E ela não media esforços, trabalhava 24 horas. Luísa de Marilac, meus amores,
foi santa e continua sendo santa pelo seu testemunho de vida, pelo seu caráter de menina, depois moça, depois mulher, de construir família e renunciar seu filho e ficar viúva e ser uma consagrada a Deus. Tia Fátima, o que é ser consagrado a Deus? É entregar a sua vida, o seu ser, toda a sua vida inteira a Deus, as coisas divinas. É fazer o bem, como aqui no colégio as irmãs fazem, e vocês percebem no dia a dia. Hoje, Santa Luísa também nos convida que o exemplo e a doação do amor deve ser um exemplo de caridade. Mas, Fátima, como é que eu vivo a caridade? A caridade, ela está dentro de nós, onde você estiver. Seja pai, seja aluno, seja professor, a caridade é bíblico. Porque Jesus, ele era esse exemplo de caridade, caridoso. Jesus tinha compaixão e misericórdia de todos. Jesus se compadeceu dos humildes. E ele ensinou, através da vida dos santos, São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac, que amar vale a pena. Não posso falar de Luísa se não falar de São Vicente. São Vicente de Paulo, pai dos pobres, um homem santo, altamente inteligente, muito inteligente. Ele ainda hoje nos ensina que ensinar religião para nossos alunos é, acima de tudo, ajudar a amar Jesus. Ensinar nossos alunos a amar, a passar por uma experiência de Jesus. Como é que eu passo uma experiência de Deus? Quando eu converso com Ele, no meu quarto, na minha casa, com a minha família. Quando antes de dormir, a gente conversa com Deus, chama o santo de sua devoção. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Francisco de Assis, São Pedro, São José Operário e Santa Luísa de Marilac. Luísa de Marilac se tornou santa porque também ela seguiu os passos de Maria. Luísa de Marilac era uma jovem especial. Por que ela era especial? Porque ela soube dizer sim a Deus para se consagrar, para dedicar a sua vida para os outros. Luísa de Marilac esqueceu-se de si e foi em busca do irmão mais pobre, do faminto, da criança sem lar, dos abandonados. Meus alunos, Santa Luísa também, diante de sua generosidade, nos ensina que devemos ser pessoas humildes e caridosas, serenas, como ela também foi. Eu quero dizer para vocês que hoje a nossa vida como filho de Deus é uma vida iluminada. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo que temos, por tudo que somos. Santa Luísa de Marilac deixa o seu exemplo, cuidar dos pequeninos, cuidar daqueles que mais precisam. Eu desejo a todos vocês ótimas tarefas em casa, felicidade, contem comigo, estarei aqui para tirar suas dúvidas e até a próxima. Um abraço para todos. Saudades!